Então, dando início à aula de hoje, vamos ver a introdução ao cálculo variacional, que é a base de todo o desenvolvimento de métodos aproximados ou métodos numéricos. Então, vai ser a base para elementos finitos. Tudo que vocês forem ver daqui para frente vai ter como fundamento aí essa matéria do cálculo variacional. Então, dando início aqui à aula, o que a gente tem? O objetivo, então, é apresentar o cálculo variacional e suas potencialidades. O mais importante é mostrar como obter a equação diferencial de um problema de valor de contorno a partir do funcional de energia potencial total. Então, aqui a gente aprende, a partir do funcional, recuperar tanto a equação diferencial como as condições de contorno do problema de mecânica dos sólidos. Então, isso evita toda aquela problemática que tinha para gerar a equação diferencial dos problemas. Então, lógico, para estruturas simples conhecidas aí como barras, vigas, placas, etc., a gente já tem esses valores em livros, mas quando a gente quer desenvolver um modelo novo, é muito mais fácil desenvolver via cálculo variacional do que via equilíbrio de forças. Tá? Então, é uma ferramenta que vai se tornar bastante útil. E o que vai ser a base para o resto do semestre é esse terceiro objetivo, que é mostrar que a gente pode calcular a função u, que é a solução do problema de valor de contorno, pela minimização do funcional do problema funcional associado ao problema. Tá? Então, a nossa disciplina inteira vai se basear nessa ideia aqui. Ao invés de a gente resolver a equação diferencial diretamente, nós vamos aproximá-la minimizando a energia potencial total, ou seja, minimizando o funcional lá associado. Beleza? Como pré-requisitos, aqui a gente tem cálculo diferencial integral da graduação, em especial expansão de Taylor e integração por partes, e logicamente o conteúdo das aulas anteriores para o desenvolvimento das equações. Tá? Então vamos lá. O que a gente tinha até a aula anterior? A gente tinha, por um problema da barrinha, nós obtivemos a equação diferencial da barrinha e o funcional de energia potencial total. Tá? Aqui vamos começar com um problema que só tem condições de contorno essenciais, ou seja, a nossa barrinha está engastada nas duas extremidades. Consequentemente, as duas condições de contorno estão vinculadas à nossa função u. Tá? Então a gente sabe que a função u em x igual a zero é nula, assim como a função u em x igual a l. Então ela tem que zerar aí nas duas extremidades da nossa barrinha. Tá? Então, como eu comentei no início, nós vamos pegar e dar um jeito de obter a equação diferencial da nossa barra, partindo aqui do funcional de energia potencial total. Tá? Essa vai ser o nosso primeiro objetivo aí. Beleza. Então, no cálculo variacional, qual que é a primeira grande diferença para o cálculo diferencial integral que vocês já conhecem? É que no cálculo funcional, variacional, a gente lida com funcionais. Tá? O que faz um funcional? Ele mapeia um espaço S de funções em números reais. Beleza? Essa é a primeira grande diferença. A gente tem como domínio funções, tá? E como imagem aqui números reais. Então, no caso da barrinha, o nosso funcional é dado por essa expressão. Notem que o argumento dele é a função u. Tá? Então, o input num funcional são funções, e o output, aqui, quando você resolve essa integral, é um escalar, como vocês devem ter percebido lá com a tarefa da aula anterior. De forma geral, vamos escrever uma forma genérica aqui para facilitar a manipulação das equações nos próximos slides. Vamos escrever um funcional genérico
π de u, que é igual à integral entre dois pontos, x1 e x2, de f, que depende de x, u e u'. Tá? Então, basicamente, se a gente olhar para a nossa barrinha, o nosso fzão aqui vai ser o que está dentro da integral. Beleza? Então, a ideia aqui para a gente lidar com cálculo basicamente a gente vai querer tirar derivadas. Então, o nosso grande desafio vai ser tirar derivada de funcionais. Tá? Por que a gente quer tirar a derivada de um funcional? Porque a gente quer fazer mais ou menos o que a gente fazia em cálculo diferencial, que é encontrar no diferencial era o ponto que minimizava o valor da minha função. Aqui no cálculo variacional a gente vai querer encontrar a função u que leva ao mínimo valor do meu funcional. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Normalmente é mais fácil a gente fazer analogia com coisas que a gente já conhece. Então vamos tentar fazer aqui uma analogia com o cálculo diferencial. No cálculo diferencial a gente lidava com funções, ou seja, funções transformam vetores, aqui de Rn, em escalares. Beleza? Então para a gente encontrar o ponto x ou o vetor x que leva ao valor mínimo da função f, o que nós fazíamos lá no cálculo diferencial? A gente fazia a derivada da função em relação a x ser nula. Então, o ponto x que respeitasse essa igualdade seria um ponto lá de mínimo da nossa função. Ou, para ser mais exato, seria um ponto estacionário. Depois a gente tinha que tirar a derivada segunda e ver se era um ponto de máximo, mínimo e inflexão. Tá? Mas vamos simplificar aqui. Então, qual que é a definição da derivada? Então, a definição da derivada de uma função, o que é? O limite, quando Δx tende a zero, do que? Da função perturbada, ou seja, a função num ponto x0 qualquer, mais o Δx que está aqui no limite, menos a função no ponto x0, divididos pelo tamanho da minha perturbação. Beleza? Então, basicamente, a definição de derivada de uma função é essa aqui. Então, para eu conseguir tirar a derivada, eu tenho que ter essa noção de perturbação de uma função. Para nós é fácil perturbar uma função, que é simplesmente somar uma perturbação Δx num ponto conhecido x0. Beleza? Agora, o problema a gente não está mais lidando com funções, a gente está lidando com funcionais. Então, como é que eu perturbo um funcional? Esse é o nosso primeiro grande desafio aí. Como é que a gente vai perturbar um funcional? A gente vai primeiro construir um conjunto de funções admissíveis S. Tá? O que são essas funções admissíveis? Esse conjunto S é formado por essas funções U barra. E o que essas funções U barra precisam, que características elas precisam ter necessariamente? Elas precisam respeitar as condições de contorno essenciais do problema. Beleza? Então essa é a definição básica dessas funções que pertencem a esse conjunto admissível S aí. Tá? Como é que a gente pode construir de forma genérica essas funções S? Ou seja, as funções U barra. A gente pode construir elas a partir da solução da função U que minimiza o funcional. A gente faz de conta que já conhece essa função U, que é exatamente o que a gente está procurando achar, e perturba ela utilizando um escalar lambda e uma função neta. Então, o lambda é um escalar qualquer, ele pode assumir qualquer valor, e o neta é uma função qualquer, também conhecida aqui como caminho admissível. O que é um caminho admissível? Essas funções neta, no contorno, elas devem ser nulas. Ou seja, nos pontos onde eu tenho as condições de contorno essenciais, a função neta que perturba a minha função u, elas devem ser iguais a zero. Tá? Então essa é a condição que as funções neta, os caminhos admissíveis, têm que obedecer. Se a gente olhar para a equação 6 aqui, a gente vê o quê? Que a partir da solução da função que eu quero achar,
que é U de x, eu perturbo ela, tá? Para construir a minha U barra. Com isso, as funções 1 barra elas não são soluções ótimas do problema, uma vez que elas são construídas a partir de perturbações do nosso caminho ótimo, que é a solução do problema. Tá? Então, notem, a gente pode perturbar um funcional utilizando essas funções 1 barra. Se a gente conhece U, ou a gente imagina que conhece, a partir de U a gente pode somar esse lambda net e perturbar o funcional. Então, em termos genéricos aqui, as nossas funções neta, elas nos fornecem a direção da perturbação e os escalares lambda nos fornecem a dimensão, a intensidade aí da perturbação. Beleza? Então, um funcional perturbado pode ser escrito dessa forma aqui que está na equação 8. Então, por exemplo, se eu quero perturbar o meu funcional π de u, eu posso acrescentar esse termo aqui mais lambda neta nele. Então, com isso, aquela forma genérica do nosso funcional, que seria essa integral de f de x, u e u', fica agora f de x de u mais a perturbação, de u' mais lambda vezes a derivada da função neta, que é a perturbação. Beleza? Então esse é o caminho aqui que a gente tem para perturbar um funcional. Um exemplo, vamos pegar nossa barrinha, bem gastada lá. Como é que a gente vai perturbar esse funcional? A gente tem que escolher uma função, os escalares lambda, e tem que escolher a função neta. Tá? Escalar lambda pode ser qualquer coisa, então eu peguei aqui e escolhi um número pequeno. Agora tem que tomar cuidado para escolher as funções neta, porque elas têm que respeitar as condições de contorno essenciais do problema. Então, nesse meu problema, quais são as condições de contorno essenciais? A função u, tanto em x igual a zero como em x igual a l, tem que ser nulas. Com isso, as funções neta, da mesma forma, tem que ser nula. Então, neta em x igual a zero é zero, neta em x igual a l igual a zero. Para uma função que respeita essa condição, por exemplo, aqui, neta vai ser igual a x que multiplica x menos l. Se x é igual a zero, isso aqui vira zero. Se x é igual a L, isso aqui vai ficar L vezes L menos zero, que é zero, vai zerar também. Beleza? Então isso é um caminho admissível. Então nosso funcional perturbado teria essa cara aqui. Seria U mais lambda neta. Então aqui está escrito o meu funcional perturbado. Se vocês pegarem lá o operador simbólico lá no Python, vocês conseguem calcular o valor de energia potencial total para essas perturbações. Uma vez que a gente tem a solução analítica lá da DU, que vocês vão substituir aqui o linha, a gente tem o lambda que a gente escolheu, tem o neta linha, e tem todas as quantidades que estão dentro da integral. Beleza? Então o caminho para perturbar é esse. No próximo slide aqui a gente tem graficamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, nessa figura, a curva em azul, ela representa a solução U lá da equação diferencial. E as duas curvas tracejadas em verde e em vermelho representam dois caminhos perturbados. Aqui eu escrevi U mais lambda neta e U menos lambda neta. Beleza? Então note-se que desse jeito eu consigo, perturbando a minha função U dessa forma, eu perturbo ela no domínio inteiro. Então isso seria uma perturbação que a gente consegue utilizar mais para frente para tentar calcular a derivada de um funcional. Por título de curiosidade, a gente tem que a energia potencial total para a solução analítica, ou seja, para U, é igual a menos 27. Para as duas perturbações, a gente chegou aqui em menos 25,2. Ou seja, eu estou perturbando a solução ótima. O valor mínimo de 27 eu só encontro em U. Qualquer perturbação vai ser um valor maior do que esse. Beleza? Essa é a ideia então de perturbação. Vamos pegar agora e tentar utilizar essa ideia para calcular a derivada do funcional. Voltando à nossa analogia,
Lá do cálculo diferencial, a gente tinha aqui a definição do derivado. Tá? Então a gente precisa do limite da quantidade do ΔX, que era a dimensão da nossa perturbação, e a gente precisava da função perturbada aqui, ou seja, a função no ponto x mais a perturbação. Notem que para o caso do cálculo variacional a gente pode fazer algo análogo. O que a gente vai fazer? No caso do funcional, aqui eu vou escrever o funcional perturbado, ou seja, π de u mais lambda neta. Quem que me dá a dimensão da perturbação? É o lambda. Então é esse cara que vai estar aqui. No cálculo diferencial, quem dava a dimensão da perturbação era o ΔX. No cálculo funcional, quem dá a dimensão da perturbação é o lambda. Então, eu vou colocar o lambda tanto aqui quanto no denominador. E essa expressão, então, é a definição de derivada do cálculo funcional. Desculpa, do cálculo variacional. Beleza? Então, tentem ver isso algumas vezes, tentar entender a analogia das quantidades que aparecem aqui no cálculo diferencial que você já conhece, e agora para as quantidades que aparecem no cálculo variacional. Dessa cara que tem, dessa forma que está nessa equação, ela não tem muita utilidade, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais com ela para chegar aonde a gente estava esperando. Tá? Então esse cara, que seria a derivada de um funcional, a gente chama formalmente de derivada de Gatot, tá? Ou primeira variação do funcional. Então esse cara aqui, esse símbolozinho de deltazinho antes do funcional, quer dizer que é a primeira variação do funcional. O equivalente aí é a primeira derivada do funcional ou derivada de Gatot. Beleza? Então vamos trabalhar em cima um pouco daquela equação que nós obtivemos, a definição. O que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos juntar o que tem dentro desse cara e o que tem dentro desse cara dentro lá da integral deles. Então, por definição, a gente chega aqui na equação 10. O que a gente fez na equação 10? A gente pegou esses dois caras que dependem de integrais, tudo que estava dentro da integral dele, como os domínios são iguais, juntamos. Então ficou lá a integral nos limites de x1 até x2, do limite quando lambda tende a zero, do que? Do f do funcional perturbado menos o f do funcional original. Então seria o f do funcional perturbado tem essa cara aqui, e o f do funcional original tem essa cara aqui. Beleza? Então juntamos essa galera toda. Vamos fazer agora, para conseguir mexer mais com eles, vamos pegar o f do funcional perturbado e fazer uma expansão de Taylor de primeira ordem dele. Então notem que o f do funcional perturbado ele depende do que? De u e de u'. Então, para eu fazer a expansão de Taylor de primeira ordem, ela vai ficar com essa cara aqui que a gente tem na equação 11. Ou seja, a expansão de Taylor do meu funcional, do f do meu funcional perturbado vai ser o quê? O f no meu ponto atual, mais a derivada primeira, a derivada parcial de f em relação a u, vezes o tamanho da perturbação, mais a derivada parcial de f em relação ao U', vezes o tamanho da perturbação, mais os termos de ordem superior. Tá? Por que eu fiz essa derivada? Por que a expansão de Taylor surgiu essas derivadas? Porque eu vou sempre derivar aqui, vou sempre colocar a derivada parcial de f em relação a tudo que ele é dependente. Então, como o nosso f aqui é dependente de u e de u', aqui vai aparecer derivada parcial de f em relação a u, derivada parcial de f em relação a u'. Beleza? O que a gente vai fazer? Pegar essa equação 11 e voltar ela aqui para dentro da equação 10. Notem que a expansão de Taylor ela é uma boa gambiarra matemática que nos deixa fazer o que vai acontecer. Esse cara aqui da expansão de Taylor vai cancelar o cara que já tinha lá dentro. Tá? Então o que vai sobrar dentro da integral? Esses dois termos que tinham
as derivadas parciais de f em relação a u e a u'. Indo para o próximo slide, tem aqui como ficou a expressão. Tá? O que acontece? Vou executar essa divisão aqui do numerador pelo lambda. O que vai acontecer? Os dois primeiros termos, o lambda vai cancelar. O terceiro termo aqui, que são os termos de ordem superior, vai ficar esses termos que dependem de lambda ao quadrado divididos por lambda. Então vai ser termos que vão ser pelo menos lambda, lambda ao quadrado, ao cubo e assim até infinito. Quando eu aplicar o limite, esses dois primeiros caras não dependem mais de lambda, vão sobrar. Esse cara vão ser coisas que dependem de lambda. Então ele vai zerar. Tá? Com isso, eu vou chegar aqui na equação 13, que é a tal da derivada de Gatot. Então a derivada de Gatot, primeira variação do funcional, vai ter essa expressão. Vai ser derivada parcial de f em relação a u vezes neta, derivada parcial de f em relação a u' vezes neta'. Beleza? Ainda estamos gerando artifício matemático aqui, que com essa cara, essa expressão ainda não tem muita utilidade. Vamos dar mais uma manipulada dela para chegar onde a gente quer. Notem aqui que a gente tem dentro da integral dois termos. Um tem neta e o outro tem neta'. A gente vamos dar um jeito agora de pegar e tentar deixar os dois termos como função de neta. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode tentar usar a integração por partes para passar essa diferenciação que está em neta' aqui para a derivada parcial de f em relação a u'. Fazendo isso, a gente vai ficar com coisas em função de neta. E a gente vai poder juntar com o primeiro termo aqui que está dentro da integral. Então, vamos pegar esse termo aqui e vamos fazer a integral por partes dele, que é o que está aqui na equação 14. Aqui eu eliminei a dependência em x, u e u' só para não ficar muito gigante as expressões. Então, o que a gente tem lá naquele termo que a gente está fazendo integral por partes? É derivada parcial de f em relação a u' vezes neta'. Tá? Então, se a gente pegar lá no livro de cálculo diferencial integral, a definição da integral por partes vai ser o que está no lado direito aqui da equação 14. Então, o que nós temos lá? Vai aparecer esse termo, que é a derivada parcial de f em relação a u' vezes neta. Notem aqui que eu já perdi a diferenciação em neta. E eu vou avaliar isso no contorno, ou seja, em x1 e x2. Menos a integral de x1 e x2 do que da derivada em relação a x, da derivada parcial de f em relação a u, vezes neta. Tá? Então isso aqui é livro de cálculo, aqui pode parecer mirabolante, mas é a aplicação lá da integração por partes. Então notem aqui com a expressão 14, tudo que está no lado direito da igualdade depende agora só do neta, não depende mais do neta'. Então se eu pegar e voltar essa expressão 14 para dentro aqui da minha integral da derivada de Gatot, o que eu vou obter? Esse termo aqui não está mais na integral, porque já foi integrado, vai ficar aqui fora. Beleza? Esse termo está na integral, vai ficar lá dentro, que é esse termo que apareceu aqui. Notem que, como esse cara depende de neta e o outro termo que estava dentro da integral também depende de neta, eu consigo colocar o neta em evidência. E obtenho aqui a expressão da primeira variação do funcional igual a ela a zero. Por que esse cara é útil? A gente vai ver nos próximos slides que essa quantidade que está dentro aqui da integral vai nos fornecer a equação diferencial do problema e essa quantidade que está fora aqui vai nos fornecer as condições de contorno do problema. Então essas continhas, essas expressões que aparecem aqui, elas são conhecidas como as equações de Euler-Lagrange. Então as equações de Euler-Lagrange de um funcional qualquer servem para
A partir delas, a gente obtém a equação diferencial e as condições de contorno do problema de valor de contorno associado ao funcional que a gente está lidando. Tá? Então, por que isso vai ser verdade? Notem que para tudo isso aqui ser igual a zero, os dois termos independentemente têm que zerar. Tanto o termo da integral, quanto esse termo aqui que aparece nas condições de contorno. Vamos analisar primeiro o termo que está dentro da integral. Notem que a função neta ela não é zero. Ela pode ser qualquer função que obedeça às condições de contorno. A única condição que a gente consegue ter para essa integral inteira ser nula é se o termo entre parênteses aqui for igual a zero. Se isso não acontecer, a gente não tem muita garantia disso ser verdade para qualquer caso. Tá? Então isso força o quê? Essa primeira igualdade, que é dada aqui na equação 17. Então essa aqui é a equação de Euler-Lagrange desse funcional de primeira ordem. Beleza? A gente vai ver no próximo slide que se a gente resolver essa equação, a gente vai obter a equação diferencial do problema associado. E o que aparece aqui no lado, ou seja, as condições de contorno que a gente vai ver que ele vai gerar, vão ter que ser tudo igual a zero para essa condição ser satisfeita. Beleza? Então vamos ver isso no exemplo da nossa barrinha. Para nossa barrinha, a gente tinha a barra bin gastada lá, a gente tem o funcional com essa cara. Ou seja, o fzão desse funcional é igual a essa expressão aqui que eu estou circulando com o mouse. Então, se a gente aplicar a equação da ordem de Lagrange, ou para a gente aplicar a equação da ordem de Lagrange, a gente vai ter que calcular a derivada dfzão em relação a u, e também vai ter que calcular a derivada em relação a x da derivada parcial dfzão em relação a u'. Então vamos primeiro calcular a derivada dfzão em relação a u. Se nós olharmos para fzão, o único termo que contém u é menos u vezes q. Se eu fizer a derivada de u vezes q em relação a u, me sobra só menos q. O segundo termo, derivada de fzão em relação a u'. A parte aqui do fzão que contém u' seria esse primeiro termo. Então, derivada parcial de fzão em relação a u' é 2 vezes EA sobre 2, que multiplica u'. Esse 2 desce e sobra só u'. Ou seja, se eu cortar o 2 com o 2, vai ficar aqui EA, vai sobrar EA u'. Se eu tirar a derivada em relação a x de A u', eu fico com EA duas linhas. Beleza? Então, se eu pegar essas duas quantidades que eu calculei e jogar na minha equação de Euler-Lagrange, eu vou obter esse cara aqui que eu circulei. O que ele é? Ele é a equação diferencial da nossa barra 1D. Beleza? Então, como é que eu cheguei nesse ponto todo? Eu utilizei as equações de Euler-Lagrange, que no slide anterior nada mais são do que as condições para fazer a primeira variação do funcional ser nula. Tá? Então, se eu faço a primeira variação do meu funcional ser nulo, eu obtenho as equações de Euler-Lagrange, que se eu aplicar ao funcional de qualquer problema de mecânica dos sólidos, nos leva à equação diferencial do PVC associado a esse problema de mecânica dos sólidos. Tá? Isso aqui, o que mostra para a gente, depois de tanta continha? Mostra que a função U que minimiza o funcional de energia potencial é a mesma função U que a solução da equação diferencial do problema. Tá? Essa é a ideia que a gente vai utilizar para gerar todos os métodos de aproximação, seja nessa disciplina ou futuramente elementos finitos, que a gente vai precisar. Beleza?
Por que as equações de Euler-Lagrange são práticas? Se você pegar livros de cálculo variacional, você vai ter lá N tipos de funcionais diferentes e já vai ter as soluções de Euler-Lagrange, as equações de Euler-Lagrange obtidas para cada uma delas. Então, por exemplo, aqui para um funcional de ordem superior, que depende agora de V, V', V2', V3', a equação de Euler-Lagrange associada a ele é dada por essa equação aqui. Beleza? Então isso se busca nos livros. E as condições de contorno são essas dadas aqui pelas equações 21 a 23. Tá? Então esse processo que a gente fez na aula de hoje para deduzir as equações de Euler-Lagrange, elas servem para funcionais de primeira ordem, ou seja, funcionais que dependem só de U e de U', que é o caso da barra 1D. Para funcionais de ordem superior, por exemplo, aqui a gente pegou de um livro a sua equação de Euler-Lagrange e as condições de contorno. Então, em termos, para que isso vai servir? A gente pode pegar, por exemplo, o funcional de energia potencial total da viga de Euler-Bernoulli. Então, para essa viga aqui, vamos considerar aquela viga bi-apoiada com carregamento distribuído. Então, a gente tem esse funcional de energia potencial aqui. Então, se eu pegar esse funcional e aplicar as equações de Euler-Lagrange, eu recupero a equação diferencial da viga. Tá? Então, por exemplo, para a viga de Euler-Bernoulli, o f aqui tem essa cara, essa expressão. Então, para eu aplicar a equação de Euler-Lagrange que eu tirei do livro lá, eu preciso calcular tudo que aparece nessa expressão aqui. Tá? Então, notem, o primeiro termo seria a derivada terceira, a derivada parcial de f em relação a V3. Como a gente não tem V3 aqui no nosso f, esse cara é nulo. Depois, derivada segunda em relação a x, da derivada parcial de f em relação a V2. Olhando para o nosso funcional, a gente tem V2 incluído nele. Ou seja, a gente tem que calcular esse termo. Então, por exemplo, derivada parcial de f em relação a V2 vai ficar lá 2 e I sobre 2 que multiplica V2. Esse quadrado desce, depois corta, vai ficar EI V2'. Se eu tirar a derivada segunda de V2', eu fico com V4'. Dando sequência, na equação de Euler-Lagrange agora, ele exige derivada parcial de f em relação a V'. Se eu olhar para o meu funcional, eu não tenho V'. Então esse cara é nulo. E por último, derivada parcial de f em relação a V. Eu tenho V. Se eu derivar esse cara aqui em relação a V, me sobra só o menos Q que aparece nessa equação. Então os dois termos que não são nulos foi só o segundo e o quarto termos que apareceram ali na equação da Euler-Lagrange. Se eu pegar esses dois caras circulados e voltar para a equação da Euler-Lagrange, eu obtenho aqui a equação diferencial da viga de Euler-Bernoulli. Tá? Parece que foi um troço meio fantástico, mas aqui é muito menos trabalho do que eu pegar e fazer equilíbrio de forças para chegar nessa equação diferencial. Tá? Então, quais foram os principais resultados que a gente obteve hoje? Primeiro, a gente pode obter tanto a equação diferencial como as condições do contorno a partir do funcional de energia potencial do problema lá de mecânica dos sólidos que a gente quer resolver. Então, tendo o funcional de energia potencial, a gente aplica as equações lá de Euler-Lagrange e obtém a equação diferencial do problema. Tá? Segundo, esse aqui a gente vai usar para o resto do trimestre. A função U que minimiza o funcional de energia potencial é a mesma função U que a solução do problema de valor de contorno associado. Tá? Isso nos leva a uma ideia. Então a gente pode pegar e procurar a função U não através da solução da equação diferencial, mas sim
pela minimização do funcional associado. Como a gente viu nas duas primeiras aulas, para a mecânica dos sólidos é relativamente fácil a gente construir o funcional de energia potencial total do problema de interesse. Se é fácil construir, basta a gente arranjar maneiras úteis ou práticas de minimizar o funcional e achar a função U que a gente quer, que é a solução do problema. Tá? E é isso que a gente vai fazer aí no resto do trimestre. O legal é que esse resultado a gente pode estender para todos os problemas de mecânica dos sólidos. Então, para a mecânica dos sólidos, que é o que a gente tem mais interesse em estruturas, isso aí vai ser um prato cheio. Para vocês treinarem, tentarem absorver o conteúdo que eu mostrei aqui, o que eu sugiro de tarefa? O primeiro é desenvolver um gráfico similar ao da perturbação da solução da barra ótima, mas agora para a viga do Euler-Bernoulli. Então a ideia é, por exemplo, vocês pegarem uma viga biapoiada, aquela viga biapoiada da aula passada, com carregamento distribuído, pega lá a equação, a função V, que é a solução da equação diferencial da viga, e cria perturbações para gerar um gráfico similar a esse aqui da barrinha. Então você vai ter a tua função V, que é o deslocamento vertical da viga, e vai ter os V perturbados. Tá? Então tente seguir o mesmo processo, bem para pegar essa ideia de como fazer a perturbação de uma função em seu domínio inteiro, que é o que a gente precisou aí para gerar a perturbação de um funcional. E a segunda tarefa que dá mais trabalho é vocês pegarem e obterem a equação de Euler-Lagrange para o funcional de ordem superior. Então essa equação que eu mostrei aqui nesse slide, na equação 20 para baixo, eu quero que vocês obtenham a equação de Euler-Lagrange e a equação das condições de contorno. Então como é que vocês vão fazer isso? Vão seguir o mesmo processo que a gente fez na aula de hoje, só que vai exigir 3 integrações por partes ao invés de só uma. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar o funcional, vão partir da definição da derivada de Gatot, ou seja, a definição da derivada de um funcional, que é aqui o limite quando lambda tende a zero do funcional perturbado menos o funcional da função que eu conheço dividido por lambda. Qual vai ser o primeiro passo? Pegar, fazer uma expansão de Taylor desse primeiro termo, um termo perturbado, ou seja, vamos pegar esse cara todo aqui e fazer uma expansão de Taylor dele. Notem que ele depende de V, V', V2' e V3'. Ou seja, a expansão de Taylor dele vai ter essa cara que eu mostrei aqui. Vai ser o F no ponto que eu estou, mais a derivada dF em relação a V, derivada dF em relação a V', 2 linhas e 3 linhas. Tá? Vamos pegar esse cara e voltar para a expressão aqui dentro da integração do limite. Vocês vão notar que esse termo aqui vai cortar com esse aqui. Vai sobrar só os termos de derivada parcial que apareceram aqui na expansão de Taylor, chegando nessa expressão última aqui da transparência. Dessa expressão, vocês repetem o procedimento. Vocês dividem tudo por lambda, ou seja, todos os termos, com exceção desses aqui, vão perder a dependência em lambda e vão aplicar o limite. Quando vocês aplicarem o limite, esse cara aqui vai zerar. E vocês vão ter a integral aqui de x1 até x2 desses 4 termos. Tá? Feito isso, aí que começa aquele festival de integração por partes. Por quê? Vocês vão querer escrever todos esses caras como função só de neta. Então vão ter que pegar, fazer integração por partes desse cara, com uma integração por partes. Vocês chegam, ou melhor, começa aqui com o de terceira ordem. Faz integração por partes desse cara, vai sobrar um termo de contorno, que vai sair da integral, e vai sobrar um termo que é dependente de neta 2 linhas.
Esse cara que depende de neta, duas linhas, vocês põem em evidência com esse segundo termo, faz integral por parte desses dois. Vai ter um termo de contorno que vai estar fora da integral, e vai sobrar um termo que depende só de neta linha. Da mesma forma, junta com esse aqui, mais uma integral por partes, e deixa todo mundo como função do neta. Quando vocês fizerem isso, depois de um longo e tenebroso inverno, vocês chegam aqui nessa expressão. Beleza? É mais um termo, uma prática aí para vocês pegarem o jeito de lidar com o funcional, pegarem bem o jeito da integração por partes e da expansão de Taylor. Beleza? Na parte expositiva da aula a gente encerra aqui e vamos passar para tirar dúvida e pergunta que vocês tenham na sequência.